Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Algumas pessoas tentam aprender a multiplicar antes de somar. E se bananam inteirinho. Enquanto você não acertar a produção, isso é, você não produzir a isca certa, o material certo, na frequência certa, no volume certo, você não precisa nem se preocupar com quem que vai assistir. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu venho do ramo musical, né? E com toda a modernidade venho passando, rede social e tudo mais, a música sempre foi algo direcionado, vinculado com a internet, né? Mas com toda essa modernidade eu vi uma necessidade maior de postar não coisas só sobre a música, mas e sobre até lifestyle, porque eu não tenho uma outra direção. E automaticamente fui postando coisas que eu vivo, né? Tipo, muito academia, que eu sou bem frequente, tal, alimentação. Recentemente, tudo isso é para construir um público. E assim, recentemente eu percebi que as pessoas se ligam mais no meu lifestyle do que na música. E ainda na ideia de construção, estou buscando direcionamento que tem a ver com outras vertentes além da música, porque automaticamente eu sei que a pessoa vai se ligar no meu trabalho gostando das coisas que eu faço, né? E eu tenho muita dúvida, consegui construir um público pequeno ainda por enquanto, mas já tem bastante pessoa que me segue e quer interagir. E eu fico um pouco sem direção de como seguir realmente com conteúdos que sejam mais que tenha mais envolvimento com as pessoas, entende? Eu sei que eu tenho coisas para agregar, mas eu fico com dúvida do que realmente elas querem para mim poder agregar de uma forma mais específica, entendeu? Entendi. Olha só, se eu acho que eu vou poder te ajudar sim, te dar um pouco de Show de clareza. bola. Se eu chegar para você e você estiver dentro do carro e eu falar para você, se você estiver indo dentro do carro, você tem que virar para a direita ou para a esquerda? Dependendo da minha direção, eu vou para onde eu precisar. Se for à direita, eu vou para a direita. Dependendo do destino, né? Você vai analisar, o Sim, destino está na direita ou o destino está na esquerda. Então, perfeito. a virada por si só não significa nada. Inclusive, pode Não. significar uma coisa contraprodutiva. Então, aqui eu pergunto, qual que é a sua intenção final com esse projeto? Porque dependendo da sua intenção final, talvez eu fale, vira para a direita, ou talvez eu fale, vira para a esquerda. Sim. Mas qual que é a intenção final? A intenção final é poder agregar as pessoas que eu possa passar um pouco do meu valor para elas também. Então, tá bom. Para quê? Eu acho que essa não deve ser o final. Para que você quer passar valor? Você quer trabalhar de graça, passando valor para as pessoas no Instagram? É isso que você quer? Então, assim, quando eu comecei a ideia do Instagram, né, eu também não tinha muito conhecimento de rede social, então comecei para aumentar o meu engajamento com o meu público musical. Não, tudo bem. Conforme foi Esse passando, foi isso é na época, conforme foi passando, a parada foi modificando. foi A pergunta é, modificando. qual é o objetivo hoje? O objetivo hoje é dentro do que eu faço, que as pessoas já seguem o que eu faço, né? É poder suprir alguma necessidade que elas tenham. O que eu mais vejo é que Então, as pessoas calma, se calma, identificam vamos com mais com o calma, meu vamos com tema. calma. Eu vou te interromper didaticamente. Tá Tá bom? bom, Toda vez que eu obrigado. tiver, se tiver... É que nem uma nota, eu vou tentar direcionar essa Tá orquestra. bom. Mas vamos lá. A gente tem que ter em uma frase,
qual que é o seu objetivo com esse projeto. Qual que é o seu objetivo com esse projeto no momento? Não pode, eu vou te falar assim, se você me falar dá valor para as pessoas, eu vou desafiar que não é. Sabe por quê? Porque eu falar, se você quer passar o resto da vida trabalhando de graça dando valor para as pessoas, provavelmente você vai falar que não, que você deve ter boleto para pagar. Com certeza. A não ser que você tenha uma herança aí de um pai super rico e tal, eu posso fazer essas paradas. Se for, me avisa. Mas qual é o objetivo desse projeto para você? Justamente é essa a minha dúvida nesse momento. Então, tá bom. Porque o que acontece? Eu fiz até. Eu faço muita... Sem objetivo, não tem o que fazer. Entendo. Então é que nem você tá num barco no meio do oceano. Sem direção, né? Às vezes o vento te leva para lá. Isso aqui que é o vento te leva para lá. Às vezes as pessoas focam no seu lifestyle, que é um vento, uma força externa ao seu barco, né? Te leva para a esquerda. Aí, às vezes, o seu vento te leva para a direita, pode ser que você mude alguma coisa e te leva para a direita, mas como você não tem destino, você não sabe para onde você direciona a vela do barco. O vento continua soprando, mas se você é um navegador, como você tem em mente o seu destino, você vai posicionar o barco para surfar esse vento, para velejar esse vento. E sem esse destino, qualquer caminho serve. Está sem direção, né? Eu, por exemplo, sou um especialista em 6 em 7. Então, qual que é o meu destino? Que o meu canal é 6 em 7. Você sabe o que é 6 em 7? Sim, sim, eu acompanho você. Total. Eu só direciono o barco para fazer 6 em 7. É tipo, imagina que eu vou construir um barco com... É tipo, você já viu que barcos, tem o barco dos iates para a galera só beber e fazer festa? Ele tem um shape, né? Cada um tem um tema, né? Cada um tem um tempo. Tem um barco para puxar esportistas de wake, né? Ele tem um motor diferente, o motor é mais no meio, né? Não tem aquela hélice para fora, para o cara não ser mutilado pela hélice. O casco dele tem um shape, o tamanho dele tem um shape. É um barco de wake. Aí a gente tem um transatlântico, que é uma parada completamente diferente, monstruosa. Mas o meu barco... Tem gente que vende barco, e cada um desses barcos tem uma marca que faz, né? Tem a Fokker para iates, né? Brasília, é um estaleiro em Santa Catarina. Que é específica em algo, né? É específica em algo, mas a Fokker, que é esse estaleiro em Santa Catarina, não faz barco de wake, não é a parada deles. Eu só faço barco de 6 em 7. É a minha especialidade. Existem até outros barcos, não quer dizer que se você me pedisse para fazer outro barco, eu não faria, mas não é a minha especialidade. Então, tudo para mim começa com um objetivo. Eu faço barco de 6 em 7. O barco com o casco, com a vela, com motor, com posicionamento, com design, só para fazer o 6 em 7. Se você pegar um barco de wake, tentar ir do Rio de Janeiro para Portugal, você não vai conseguir. Porque nas primeiras 3 horas acaba a gasolina. Ele não foi feito para longas viagens. Esquenta o motor, ele foi feito para poder puxar e pum! Geralmente num lugar onde fica um lago. Ele não foi feito para deslocamento, ele foi feito para esporte. Né? Então, assim, eu faço barco de 6 em 7. Então, para mim, tudo começa no 6 em 7. Então, se o seu objetivo for um 6 em 7, aí eu posso te falar que tipo de barco você faz. Se o seu objetivo não for um 6 em 7, tiver algum outro objetivo, tipo gerar valor, alguma coisa do tipo, não que isso não leve ao 6 em 7, mas se o seu objetivo não for o 6 em 7, aí eu não sou o construtor de barco ideal para você perguntar essa pergunta. Você tem que perguntar para um construtor que faz essa parada. Faz sentido? Entendi. E aí a grande pergunta que eu faço, você tem claro qual é o seu destino nesse momento? Sinceramente, não. Até então, o meu destino era só público musical, né? Total. Quando você ficar claro qual o seu destino, vai ficar mais claro qual vai ser o caminho. Sacou? Eu e meu marido, a gente já empreendeu em várias coisas, mas, como eu disse, eu tenho 2 filhas, uma bebezinha e uma de 5 anos. E aí eu já te conheço há um tempo, mas deixei de te seguir por aquela história de você não acreditar muito da primeira vez que vê. E aí, o que eu tô começando a criar minha audiência agora, meu projeto é Finanças para Casais. E aí, a minha dúvida é o seguinte, nessa
parte de começar a criar audiência, também vale a pena investir em tráfego ou é melhor deixar só para a partir do produto mesmo? Eu acho que se você investir, você vai tender a criar mais rápido. A grande pergunta é, você pode investir? Então, é justamente isso. Foi isso que eu conversei com meu marido. A gente sempre fica procurando negócios para investir. Então, eu falei assim, amor, por que a gente fica procurando vários negócios? Porque a gente não começa a investir na gente. Então, assim, a gente está disposto, a gente tem uma certa condição de investir. E aí, a Ó, minha dúvida era justamente isso. Se eu era acho, interessante já eu acho, começar. eu acho que é bom você começar a investir, mesmo que menos, e é bom você seguir um método na hora de investir. Sim, não, já vou comprar. Já Então estou tá bom. esperando de 18. Porque na hora que você bota dinheiro, você tem que saber fazer, né? Você Sim, botou a mão porque na senão. direção do carro. Show de bola, mas sim, já deve começar assim. Eu aconselho aos meus alunos, quando são meus alunos, até começar a investir imediatamente, mesmo que não tenha dinheiro. Olha que louco, como é que eu posso falar para uma pessoa investir que não tem dinheiro? Um anúncio, o mínimo de investimento é R$ 4,68. Então, todo mundo tem R$ 4. Então, se você faz R$ 4 multiplicar, você começa a aprender a fazer um montinho, um montão, montinho, um montão. Investe um montinho, pega um montão. Então, assim, sim, começa investindo sim, mas vai com método, tá? Tá. E posso fazer outra pergunta? Pode sim. Em relação à minha Roma, eu vejo assim, eu vejo a sua Roma, que é muito específica, 6 em 7, ok? Muito. Mas a pessoa precisa entender, né? Por exemplo, se você vê, meu objetivo é 6 em 7. Eu mesmo não entendi o que é 6 em 7. Meu objetivo é ajudar aos casais a administrarem melhor as finanças deles para que com isso eles consigam realizar os sonhos. Porque eu já tive essa experiência de a gente ter uma boa condição financeira, mas a gente não conseguir organizar e aquela história de que dinheiro entra, dinheiro sai, você não sabe para onde vai. Entendi. Então, assim, eu queria tornar mais objetiva, entendeu? E quanto você precisa Porque, para realizar os sonhos? porque você fala muito assim, tipo, organizando a pessoa vai conseguir investir quanto. Então, eu tenho essa dificuldade de tornar objetiva. Sei lá, te ajudo a equilibrar suas finanças e conseguir economizar 20%. Algo do Por que você não tipo. ajuda o cara a fazer o primeiro milhão dele? Economizar o primeiro milhão? Com... sim, por que eu não ajudo a fazer isso, né? É bem objetivo e 1 milhão dá para fazer bastante sonho. É, é uma maneira de tornar objetiva, mas é porque assim, a questão de realizar um sonho, eu acho que nem sempre o sonho de todo casal é conquistar 1 milhão, entende? Não. Se Não. der, qual que é o sonho de todo casal? Me dá um exemplo, então. Sei lá, por exemplo, eu e meu marido, no caso de meu e do meu marido, a gente quer, o nosso objetivo é esse. Hoje a gente trabalha para isso porque a gente quer ter independência, quer morar onde quiser, quer poder proporcionar uma boa vida para as nossas filhas. E sim, é Você conhece, legal, você mas conhece, você assim, não conhece é um algum casal objetivo que não quer meio. juntar 1 milhão, não? Mas, por exemplo, não é meio surreal eu propor isso, tipo, na minha Roma, pra pessoa te ajudar, É entendeu? surreal, é surreal para você, né? Isso é Não, surreal para. não, Não, ué. É sim. Você perguntou para mim, não é meio surreal? Quer dizer que isso é fora da não, sua mas eu tô falando realidade. para não, para mim eu super acredito, mas assim, eu quero o meu Então vamos avatar, lá. entendeu? Vamos começar. O fato de acreditar é uma coisa. Você tem 1 milhão guardado em cash? Ainda Você não. consegue? Você Em cash, consegue não. assinar? Você consegue assinar um cheque para 1 milhão? Não. Então, tá bom. É por isso. Como você Entendi. não consegue, e não tem nada de errado com isso. Então, 1 milhão é muito para você. Então, por que você não ensina as pessoas a juntar o que você tem guardado? Por exemplo, eu não fale isso aqui ao vivo, que a Boa, gente. boa, não, muito bom. Não fale quando você tem guardado aqui, ninguém quer saber, isso é coisa de vocês. Mas Tá. imagina que você tem 500 mil guardado. Imagina que você tem 200 mil guardado. Por que você não ensina a pessoa a guardar? Na maioria das vezes, Entendi. você não Aí a precisa de um medida, aí milhão para também. realizar o seu sonho. A maioria dos sonhos são bem mais baratos. Né? É Sim. uma viagem ao mundo. Uma viagem ao mundo é uma escola para os filhos. Eu não sei. Mas assim, você pode ensinar do zero até o que você quer. Porque o 6 em 7 realiza sonhos.
Muitos. Sim, verdade. Mas E é é só mais o fácil, começo também. Porque quem claro. realiza o 6 em 7 quer fazer o 7 em 8 e assim por diante. Pois é. E o que eu quero dizer é que é o seguinte, você pode sim especificar. Entendi. Agora, a pergunta dá um frio na barriga de especificar, né? Primeiro que vai ser uma coisa que você tem que ter, na maioria das vezes tem que ser uma coisa que você tem que ter feito, porque senão, como é que você vai ensinar isso, né? Concordo. O personal trainer não deve ser gordinho. Se ele for gordinho, o É, pessoal fala, então, se ele soubesse, ele fazia ele mesmo, para ele mesmo. Por que ele tá gordinho? Então, assim, eu posso estar gordinho. O personal não, com trainer não. certeza. É o que eu penso. Era isso que eu tava falando pro meu marido. A gente tem que prometer algo que a gente já fez. Porque se a gente já fez, a gente tem convicção e pode falar com Total. propriedade. A não ser que você. O que eu quero dizer, assim, esse é o rumo mais fácil. Você já foi a Roma, você ensina o caminho a Roma. Te ajudou? Como é? Tá. Eu Se me ajudou? vou. Não, ficou Ó, muito claro. Não, ficou ah, super claro. tá bom? Ficou super claro. A minha outra dúvida é porque eu vejo você falando de tanta Claro, coisa. claro, Tráfego, claro. Tira, tira. lançamento de semente, lançamento interno, lançamento externo, Facebook, Instagram, YouTube. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho que contratar alguém para fazer isso para mim? Ou Não. será que eu vou dar conta, assim, de Ah, estudar e de ó, ser bom em lançamento, mesmo que eu faça tudo? Porque eu sou ó, muito cri-cri, então eu sou muito aplicada. Eu sei que se eu comprar o método, eu vou fazer de ó, cabo a... sinceramente, a pessoa que mais teve sucesso, o maior lançamento, até pouco tempo atrás, né? Hoje em dia tem os lançamentos grandes. O cara fez um lançamento de 8 dígitos, que é mais de 10 milhões. É professor de inglês. E quando eu falo Ah, professor de inglês, estudou letras. A mulher que eu lembro que fez um dos maiores lançamentos, não sei se é o maior, ela é terapeuta ocupacional. E eu não estou falando isso para desmerecer ou merecer uma terapeuta ocupacional. sim. Eu só estou te falando que, pô, se uma terapeuta ocupacional, que não é um ramo de loucuras tecnológicas, eu tenho o exemplo eu tenho exemplo não, da Vanice. Eu não sei qual a idade dela, mas eu acho que ela podia ser mãe de muita gente que está estudando a forma, como ela própria disse. É, e ela é especialista em numerologia cabalística. E ela conseguiu. Por que você não vai conseguir? Entendo. Concordo. Então, assim, é mais um abrir a cabeça e seguir um passo a passo do que simplesmente precisar. Agora, fácil não é. Não é. Do mesmo jeito que correr a maratona não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Mas não Então, é fácil. o mais importante é se você vai ter pessoas como você. Eu me identifico muito com essas pessoas. Tem uma alta energia de start. Ansioso, vai, 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 vai. E tem uma baixa estamina. O que significa isso? A gente tende a se a coisa não dá muito certo muito rápido, a gente Sim, tende a ficar sim. desanimado. E Sou esse é sim, um jogo. sou essa E pessoa. esse é um jogo de mais ou menos 24 meses. Sim, eu até comentei com meu marido isso, porque você falou em uma live, assim, que as pessoas que iam comprar a fórmula dessa vez não seriam provavelmente as pessoas que estavam lhe vendo nessas lives, e sim as pessoas que tinham te visto há 1 ano, 2 anos, e eu sou essa pessoa. Então, para mim, fez Faz muito tempo que você me sentido. viu, né? Eu falei isso pro meu marido, eu falei, poxa, amor, ele tem uma sacada, assim, muito, muito, porque é isso, entendeu? Eu já ouvia falar sobre ele, E é mas isso nunca... que te protege. Porque vão vir muitos aventureiros, aqueles aventureiros da dieta, que se a dieta não funciona nos primeiros 30 dias, não funciona. Ou a dieta funciona, e aí são. Mas é uma parada muito. Eu falo, não é tão longo prazo assim. Tem gente que faz em semanas, literalmente. Mas a maioria das pessoas demora aí seu 18 a 24 meses. Eu diria que a média seria 7 lançamentos, espaçados em 2 meses. Então, eu diria que uma média de 12. E tem gente que é acima da média, tem gente que é abaixo da média. Isso é por observação, né? Não é uma garantia em si. Mas, enfim, você entende que é uma estamina, então você tem que tomar cuidado com o Sim, seu... Você é uma sprinter, né? Não sei se é. Estou chutando que você é uma sprinter, mas você precisa de estamina. Isso é. isso. Você vai precisar Preciso, de... é realmente isso. É como E é se eu bom quisesse por tipo, isso. resultados para ontem. E, Tipo, eu gera, tenho, eu vou depositar tudo e
E geralmente eu posso estar errado, tá? Mas geralmente uma pessoa que tem essa explosão de energia, ela tende a casar com uma pessoa que tem mais estamina, mais pé no chão. É verdade? Isso? Seu marido é mais pé no chão que você? Não. É contrário? Não, então, mas assim, por exemplo, eu sou servidora pública federal. E o meu marido já trabalha numa empresa, ele é gerente de uma empresa e tal, e ele é muito igual a mim. Então, eu acho que a gente tem que procurar esse equilíbrio, porque os dois são assim, é agora, é isso, então, mas a gente fica naquela, tipo, começa a não dar tão certo, aí a gente vixe, volta para a zona de conforto, sabe? Porque a gente já tem algo que é mais estável. Total. Ó, dito tudo isso, vou te dar uma dica extra que não é uma coisa que você me perguntou. Eu Tá. sei que vocês, 1 milhão parece ser complicado, e vou te falar, 1 milhão é muito menos dinheiro do que a maioria das pessoas imagina. Olha, Érico, você deve estar sendo um hipócrita. Não, não é. Quando você tiver o seu primeiro milhão, você vai descobrir que você não vai conseguir comprar uma casa, um apartamento em muitos lugares de São Paulo. Né? Aqui com Brasília, na cidade mesmo, acho que é difícil de você comprar um apartamento para uma família De você. uma família na cidade, sabe? Não é. As pessoas Uhum. imaginam 1 milhão como aquele cara dirigindo uma Ferrari. É como se o William Acho que hoje não em dia compra. você não fosse Eu acho milionário. que acho que não compra nem o motor da Ferrari. E o que eu quero dizer é o seguinte: mas então quero dizer que 1 milhão é menos do que a maioria acha que é. Logo, ele tem uma percepção de valor maior. É um número quase que cabalístico. Cabalístico. O que é cabalístico? Não sei. Mas ele é um número que emblemático. É um número. Então, se você Sim. focar nesse número, se você trouxer essas. Muitas pessoas soam com 1 milhão. Poucas pessoas sonham com 500 mil. Estranho, né? Acho que as pessoas sonham mais com 1 milhão do que com 1 milhão e É. 500. Elas sonham mais com 1 milhão do que com 2 milhões. Então, se algum dia você achar que faz sentido e é íntegro você ajudar casais a chegarem ao seu primeiro milhão, nem que não seja isso rápido, de repente, pode ser uma Eu boa posso... prova. Só te avisando Tá sobre isso. ótimo. Pois muito Existe um obrigada. número. E o marketing é isso, né? Você vender o que eles querem, entregar o que eles precisam para chegar lá. E números cabalísticos são poderosos no marketing. E assim, essa questão de 1 milhão, eu acho que você acredita que define meu avatar também, porque, por exemplo, a partir do momento que eu falo 1 milhão, eu não pego todo, assim, como se eu não pegasse todo o tipo de casal, entendeu? Em relação financeira. Será que não? Tá dentro do meu avatar isso? Não sei. A pergunta é, será que não? Você acha que tem gente que não quer 1 milhão? Mesmo que não fale isso? Sim, entendi. Todos querem, então eu tenho que vender o que todos querem. Mas Não. Você não tem que vender o que todos querem. Você tem que vender o que você conseguir entregar. Lembra? Você não... uhum. Mas Então, minha maior preocupação é se justamente aquilo que essa. você conseguir entregar é o que todos querem, negócio. Se você achar integramente, de forma íntegra, que você ainda não consegue entregar isso, tudo bem. Não precisa. Vai Eu posso na entregar integridade. depois que eu conseguir. Eu sou assim, eu sou Exatamente. essa pessoa. Eu prefiro entregar aquilo que eu já Exatamente. fiz para depois pensar em entregar algo a mais que eu já tenho feito. Excelente, excelente. E eu sei disso, é isso que eu recomendo. Dito tudo isso, eu vou te falar que 1 milhão é um número cabalístico. Então, não quero que você não entregue ele ainda, mas eu quero que algum dia você entenda que números cabalísticos são poderosos e desde que você consiga entregá-los com integridade, dá muito resultado. É o seguinte, eu já tenho o meu público definido. Eu vou fixar aqui o meu celular, por isso que eu estou andando. Eu já tenho um público definido. Eu vou trabalhar com catequese. Eu tenho 20 anos de experiência com catequese. E já estou construindo um público no Facebook. Já estou com uma página que se chama Catequese Fora da Caixinha. E agora, eu ainda não estou trabalhando no Instagram. Aliás, eu tenho a página lá. E ali eu posto todos os dias, já tem, desde janeiro, tá? Então tem 2 meses. Eu posto uma mensagem que eu mesma escrevi do Evangelho. Então eu pego um versículo
trago uma mensagem para a vida da pessoa, porque a minha facilidade é pegar o evangelho e transformar ela para a vida da pessoa. E aí eu posto isso todo dia, mas eu quero falar com catequistas e eu não sei como trabalhar para buscar as catequistas lá no Instagram, porque no Face eu já descobri a forma, eu tenho a página, fiz um grupo e nesse grupo eu estou jogando as catequistas. Tem mais de 2.000 pessoas, o catequista já tem 135 pessoas. E eu quero saber como fazer isso no Instagram. Total. Agora, então, vamos tentar falar isso em forma de metáforas. Se você estiver no meio da selva e jogar um pedaço de carne suculenta, que bicho que você vai atrair? Na selva? Na selva. Então, vamos dizer que é na savana, lá na África. Pedaço de carne bem suculento. Quais os bichos que você vai atrair? Ah, muitos carnívoros ali, ué. Por exemplo, leão, búfalo. a hiena. O búfalo não é, hein? Mas o leão, Não? a hiena. Você vai atrair girafa? Acho que não. Acho que não. A girafa come as folhinhas lá de cima. Isso. Então, o que acontece? O que você publica atrai um certo tipo de pessoa. Então, por exemplo, ao você publicar o que você está publicando no seu Instagram, atrai qualquer tipo de pessoa que esteja interessado no evangelho. Logo, isso é ruim. Porque você está jogando Você quer atrair catequistas, mas você está atraindo todo mundo. Se você, para quem quer atrair a catequistas, isso não é bom. Por exemplo, de atrair qualquer pessoa que não tem a menor vontade. Nada, Inclusive, qualquer pessoa que seja cristão ou religioso. Imagina que você é cristã, certo? Sim. Certo. Qualquer cristão vai ser atraído por aquilo. Então, você tem que colocar mensagens nessas redes que atraem aquele que você quer atrair e não atraem aquele que você não quer atrair. Como é que você faz? Existem algumas coisas que só interessam catequistas e que não interessam ao público leigo. Me dá um exemplo de um tipo de conteúdo que só interessa catequistas. Como lidar com a criança no encontro de catequese para que ela fique mais... para que a criança tenha interesse pela catequese. Eu trabalho muito isso. Eu tenho uma metodologia que eu faço. Como despertar o interesse da catequese na criança. Isso, só catequista, aquele que catequiza, está interessado. Uma pessoa que está interessada só no evangelho, na Bíblia, em aplicar os princípios da vida, não está. Então, esse é o primeiro ponto. Você atrai aquele que você publica, a isca que você coloca, o tipo que você coloca. Então, você é agente. Se você não está conseguindo atrair catequista, porque a isca está errada. Essa é a primeira coisa. Segundo, mensagens não são... Se eu colocar 1 grama de carne no meio da selva, eu vou atrair um leão. O leão vai andar lá de longe para pegar 1 grama de carne. Não. Então, a quantidade e o volume importa. O formato, a quantidade e o volume. Então, se você está postando só mensagens, é uma gota. E lá atrás, no tempo dos primórdios do Instagram, onde tudo era novo, isso era o suficiente, porque não havia melhor. Agora, qualquer pessoa consegue postar uma imagem, uma frase... O importante, porém, superficial, tá? Não tem como você ser profundo necessariamente com uma imagem, com uma mensagem. É um conteúdo bem conta-gotas. E o Instagram agora permite você produzir conteúdos mais raízes. Por exemplo, lives como essa são raízes, né? Que a gente faz ao vivo. Então, o volume e a quantidade importa. Enquanto você não acertar, aí que vem a outra sacada. Algumas pessoas tentam aprender a multiplicar antes de somar e se bananam inteirinha. Enquanto você não acertar a produção, isso é, você não produzir a isca certa, o material certo, na frequência certa, no volume certo, você não precisa nem se preocupar com quem que vai assistir. Se você não está produzindo 2 raízes, 7 Nutellas, semanalmente, você não tem que se preocupar se alguém está vendo ou não o seu conteúdo.
baseado no seu negócio. Porque frequência vem antes de excelência. Em algumas coisas, tá? Nem todas. Mas, por exemplo, na academia. Na academia, frequência vem antes de excelência. Não adianta você querer fazer o exercício perfeito toda segunda-feira. Não dá. Segunda não é o suficiente. Vai na academia só segunda para você ver o que acontece. Não é. Existe uma frequência que você precisa ir para aquilo começar a pensar em fazer efeito. A frequência é uma variável importante na academia, né? Uma vez que você está frequente, não excelente, porém frequente, você vai na academia. Aí você vai buscar a excelência. Isso é, você vai tentar melhorar o seu conteúdo. Então, enquanto você não tiver frequente, nem adianta pensar em ser excelente. Ah, não vou na academia hoje porque eu não sei se... Não, você tem que ir independente da sua... No começo, feito é melhor que perfeito. Se você tiver que escolher entre um e outro. Então, passo 1, acerta a sua frequência no Instagram. Acerta o formato. Tem vários protocolos. Eu sugiro 2 raízes e 7 Nutellas. É um deles. Uma vez que você fizer isso por 8 semanas, você tem que... Aí sim você vai começar a pensar jogar nesse jogo. Você comprou o ticket de entrada no campo de futebol. Entendeu? Tá bom. Você sugere, então, 2 raízes por semana? Eu sugiro 2 raízes e 7 Nutellas. Entendi. É diferente. É porque eu tô fazendo E... na verdade. Não no Insta ainda, mas eu posso fazer. Outro dia eu fiz um, como você, chamei uma catequista, conversei com ela. Esse material que você grava aqui, no caso, nesse formato, a gente tem como baixar isso? Não tem, né? Tem sim. Tem? Porque Se você eu não tiver, se consegui você bater... Hã? Ó, vai no Google e digita como salvar os stories ao vivo. Você vai... Inclusive, eu vou lá e vou postar um link no Stories. Me faz essa pergunta lá no Stories que eu respondo ela. Eu vou te dar um link de como salvar. Mas é bem... É técnico, porém é possível. Não, tudo bem. Tudo bem. Inclusive, não é, mas é possível, sim. Tá bom, então. E aí faço as Nutellas e todos os dias posto, e aí eu vou conseguir focar e encontrar esse meu público, né? Agora, o que eu... Antes disso, tem uma coisa que você tem que pensar. E tá bem na sua cabeça. Eu vou trazer a sua atenção. 8 semanas consecutivas, no mínimo. Tá? E lembrando, Érico, não consigo. Aí você entra no feito, é melhor que perfeito. Não, eu consigo. Total. Quer uma sugestão? Sim, claro. Desenha, vamos dizer assim, 20 temas inerentes à catequese. Por exemplo, o meu hoje foi Instagram, não foi? Instagram é um tema inerente à palavra errada. Um tema importante nessa jornada. No 6 em 7 o Instagram é importante. O tema de ontem foi, você lembra qual foi? Ontem eu falei sobre Telegram. Ah, foi. Total. Eu vi, mas eu não vi a live, eu só vi o áudio no Telegram. Sem problema. Aí anteontem, eu acho que eu falei sobre lista. Que é uma outra E coisa depois inerente. avatar e nicho. E depois avatar e nicho. E antes eu falei sobre alguma coisa, também falei sobre redes sociais. Então, cada dia eu imagino um tema que eu acho que é importante discutir. E aí eu faço ele... Se você tem alguém... como você não tem audiência, o que você vai fazer? Você vai convidar alguém para falar com você desse tema, para discutir esse tema. Seja essa pessoa qual for. Pode ser um aluno que tenha dificuldade, pode ser um expert. Aí você vai falar sobre, por exemplo, o envolvimento da criança. Você vai falar, a catequese tem o conteúdo, a estratégia, quanto tempo, a programação, mas dentro de tudo isso tem o envolvimento, que é como deixar a criança apaixonada pela catequese e não, meu Deus, mamãe, não me leva lá, não, eu ficar lá, ai meu Deus, que eu acho que é complicado mesmo, né? Então, o que acontece? Aí você vai falar sobre esse tema com essa pessoa por pelo menos, ou sozinha, não sei se você prefere falar sozinha, eu prefiro falar com pessoas, por pelo menos meia hora. Pelo menos. Aí, se você fizer isso, eu vou falar do quase todo dia, porque às vezes a gente tem situações. Eu sugiro você fazer um desafio de 30 dias de raiz, com o seu celular, com o Instagram. O que eu vou te falar? Você vai delimitar
30 temas. Começa com 10. À medida que você vai fazendo, você vai tendo ideia de outro tema. 30 temas. Vai convidar alguém, se você prefere falar ou discutir com alguém, assim como eu. Eu não gosto de ficar olhando para a câmera, eu prefiro falar e discutir com alguém. E você vai fazer 30 lives. E não vai se preocupar com quantas pessoas estão nessas lives. Você vai fazer o download dessas lives depois, mas você vai começar a trabalhar a sua capacidade de frequência. Você está trabalhando sua capacidade de frequência no Instagram. Falar sobre um tema por dia, com alguém ou sem alguém, dependendo de como a sua preferência pessoal, por 30 dias seguidos, aconteça o que acontecer, e se possível na mesma hora. Se possível na mesma hora. Isso vai trabalhar sua frequência, vai começar a trabalhar esse músculo, né, esse músculo de fazer conteúdo, simplesmente fazer conteúdo, tá bom?